Amigos da Rádio Difusora, você que está nos acompanhando a partir de agora, seja bem-vindo. Nós estamos com uma entrevista especial de final de ano 2022. Vamos conversar nesse momento na programação online e também na nossa programação através do rádio com o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Porque é sempre aquele findar de ano, é um momento de refletir, de avaliar o que foi feito, o que não foi. E um ano, claro, muito atípico de finalização de um estado de emergência de pandemia, de guerra, de Copa do Mundo, de eleições. E esse é o gancho que eu vou começar a conversa, Dom José, porque se no ano passado falávamos tanto da espiritualidade, da importância da religiosidade, para enfrentar uma crise sanitária, claro que esse ano também se falou nisso, mas nos parece que foi muito importante ter fé, ter a cabeça no lugar, em um momento de tanta polarização política. Como que chegamos aí para as festas de final de ano, depois de um ano bastante movimentado, Dom José? Bem-vindo à Difusora, tudo bem? Tudo bem, agradeço a Rádio Difusora, agradeço a você, Felipe. Eu penso que chegamos no final do ano, claro, na nossa realidade brasileira. Acho que toda essa questão da polarização política, eu acho que assim muitas pessoas feridas por esse contexto como um todo, onde nós vamos celebrar o Natal e penso que deveríamos ter abertura de coração para colocar diante de Deus também a realidade da nossa vida, a caminhada do nosso país. Nós temos, eu penso que trabalhar o senso da fraternidade, né? Justamente ressaltando os valores da mensagem do Natal, que é uma mensagem muito marcada pelo amor, pela fraternidade, a mensagem de final de ano pela paz. No fundo, Jesus se apresentado como o príncipe da paz. Eu penso que essa pacificação da sociedade, mas que passa pela pacificação do nosso coração, é um caminho que devemos percorrer. Porque sem isso as feridas se tornam cada vez maiores e mais profundas na nossa vida e na sociedade. Eu creio que quando celebramos o Natal em família, em comunidade, nós temos que aprender um pouco a deixar de lado as diferenças, né? E acima de tudo, olharmos o aspecto positivo da vida e construirmos um olhar também com esperança, né? De apaziguamento interior do nosso coração, das nossas relações, em vista justamente da celebração que vamos fazer, a celebração do Natal. Eu acho que a mensagem do presépio, ela é sempre uma mensagem muito despojada, mas muito profunda, né? Um pai, uma mãe e uma criança. Um pai e uma mãe que tiveram que improvisar justamente um espaço para que essa criança pudesse vir ao mundo e acolhê-la com afeto, com amor, com ternura. Eu penso que essa mensagem ela se faz muito forte também nos dias atuais, porque nós vivemos 2 anos de pandemia, onde muitos pais, né, gostariam de visitar, levar os filhos para conhecerem os avós, para receberem um abraço, para ampliar esse senso de família também para os pequeninos, que tiveram que muitas vezes passar, pular por cima, esperar um outro momento mais oportuno. Então, nós temos esse ano um Natal onde o senso de poder encontrar, abraçar, demonstrar afetos, ele tem muito mais liberdade, está muito mais aberto diante do contexto que vivemos. Mas precisamos sim fazer também com que a mensagem do Natal toque o nosso coração, é o nosso interior. Porque nós podemos fazer muitas celebrações exteriores, mas se a mensagem não toca o nosso coração, nós vamos ser homens e mulheres novos, vivendo as feridas, levando no coração as feridas de homens e mulheres envelhecidos e às vezes embrutecidos pelos passos da história, por esses acontecimentos que temos. E precisamos, na nossa vida, termos momento onde possamos ser pacificados e nos reconciliarmos conosco mesmo, com as realidades que estão ao nosso redor, para não perdermos o sentido da vida. O sentido de pertença a uma família, o sentido de pertença a uma comunidade, uma sociedade mais ampliada, um sentido de pertença também com a humanidade. Porque aquilo que você colocava justamente, o contexto desse ano, né, vivido não sobre a sombra da pandemia, mas a sombra da polarização política, tudo isso, que também trouxe
as suas feridas no coração da nossa sociedade. Como iniciarmos o novo ano, vivermos esse momento com espírito, digamos, de altruísmo, de esperança, marcado pela fé, fazermos a releitura da história da nossa vida, do ano que percorremos, não sob o olhar do ódio, do espírito de vingança, mas sob o olhar também do dom da vida e de sermos construtores e promotores de uma sociedade pacificada e podermos construirmos para termos uma sociedade mais justa e mais fraterna para todos. O tempo que vivemos, ele é de contrastes, né? Onde vivemos 2 anos de pandemia, onde tivemos tantas mortes pela realidade da pandemia, e agora estamos presenciando uma realidade de mortes pela guerra, pela violência. Então isso nos fere como comunidade, mas também como humanidade, porque a guerra ela é sempre, digamos, uma forma de provocar a violência ou de ferir a vida dos mais inocentes. Crianças, idosos, famílias, jovens. E a grande parte dos que morrem na guerra são jovens, né? Então, acho que nenhuma família deveria passar por isso, nenhuma sociedade devia passar por isso. Mas a mensagem justamente do Natal, uma mensagem de paz, de esperança, que às vezes nós esquecemos de dar vida a essa mensagem nas nossas opções do dia a dia, nas realidades das nossas famílias, mas também na sociedade. Porque a paz, nós não teremos paz se não alimentarmos essa paz. E se não mantermos viva no nosso coração também um desejo de paz. E formos promotores da paz em cada realidade onde nós estamos e vivemos, né? Nós não podemos deixar de ter sede de paz. Porque se nós deixarmos ter sede de paz, significa que nós abandonamos, né, a realidade da paz ou nos motivarmos a sermos construtores da paz e cedemos à violência, aquilo que fere a vida, aquilo que fere as famílias, aquilo que fere a nossa sociedade. Então, eu penso que Natal é um tempo de olharmos essa mensagem de paz, de esperança, que se faz presente na fragilidade de uma criança, né? Às vezes, podemos sonhar com a paz, fruto da violência, e esquecemos da paz, que é fruto justamente do amor, da esperança, né, que toca a vida onde ela é mais fragilizada, e toca também a nossa vida. Então é um tempo, assim, de deixarmos que o gesto da criança, com a vida da criança, né, que é tão frágil, que essa beleza justamente de uma vida que acolhe, um pai e uma mãe acolhem nos seus braços, né, nos faça nos sentirmos homens e mulheres renovados pela presença de Deus, pela beleza da vida nova, mas pela beleza também da esperança que traz a vida de uma criança, que quer viver, crescer, amar, né, e encontrar também uma sociedade que acolha, uma sociedade fraterna, uma sociedade, digamos, humana, mas tocada pela força divina do amor de Deus. Bom, José, primeira manifestação sobre uma reflexão do ano, sobre a espiritualidade. E agora eu queria lhe perguntar: vira o ano, chega 2023, e a cada virada de ano é comum muitas pessoas fazerem promessas, né, fazerem, até inclusive se cobrarem mais. Olha, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a minha relação em casa, eu preciso melhorar a relação com a família, eu vou ser milionário. Todo mundo tem as suas ambições. Onde que a espiritualidade pode ajudar, até para que as pessoas não se cobrem muito, porque é aquela história, é um passo de cada vez, e a fé também ela é importante, é fundamental. Alguns até usam cores específicas, outros vão comer a lentilha na virada do ano também. O que o senhor pensa também sobre isso, do papel da igreja nessa virada de ano, para não ter uma cobrança exagerada das pessoas consigo mesmas, hein? Eu penso que é importante que todos nós tenhamos sonhos em relação ao futuro, tenhamos propósito, porque isso ajuda a humanidade também a caminhar. Uma humanidade que não tem sonho, não tem propósito, mesmo um jovem, digamos, seria uma humanidade acomodada e diferente,
né, aos passos de cada dia, aquilo que acontece na vida da sociedade como um todo. E eu penso que todos nós temos projetos e gostamos de, quando encerramos o ano, olhar o caminho percorrido, fazermos um balanço da nossa vida, dos passos que foram dados, das conquistas, né, das feridas que nos tocaram também durante o ano, né, perdas de pessoas que amamos, situações que nos feriram humanamente e espiritualmente. E claro, muitas vezes traçamos projetos grandiosos que depois não conseguimos realizar. Mesmo assim, eu penso que é importante que todos nós consigamos olhar o caminho que percorremos e olhar também o caminho que queremos percorrer, como sociedade, mas também como forma individual e também como família. Porque é um tempo onde os jovens que fizeram vestibular, vão fazer vestibular, têm, digamos, um projeto de vida, têm ambições, né, metas que querem alcançar, a família soma junto, a família apoia e deve apoiar, mas uma coisa também tem que ser bem dita. Mesmo se esse jovem não conseguir dar os passos, que a família não o abandone. Ninguém deve se sentir abandonado por não ter conseguido dar os passos que gostaria de dar. E aí entra o senso da fé, que é muito importante, o dom da perseverança e a esperança, porque a fé, no fundo, nos ajuda a termos esperança, alimentar a nossa esperança, né, de que, mesmo não conseguindo, nós não vamos abandonar um projeto. Nós vamos insistir para que esse projeto continue no nosso sonho, continue como meta da nossa vida, né, continue sendo presença na nossa vida, que alimentamos no dia a dia, através do sentido da fé, através do cultivo da fé. Quantos pais sonham em ter um filho? Né? E às vezes tenta um meio, tenta outro, não consegue. E às vezes continua insistindo e perseverando, né? Às vezes 5 anos, 10 anos, porque é um sonho de alargar a família, um sonho de família, é um sonho humano e divino. E nós, hoje, como sociedade, como igreja, jamais devemos desmotivar um casal que busca, né, pela questão da paternidade e da maternidade. Um jovem que busca, digamos, se preparar para o seu futuro profissionalmente. Nós devemos alimentar o sonho desse jovem, para que ele possa perseverar. O empresário que passa por uma situação difícil, mas que quer, às vezes, expandir o seu negócio, quer dar passo, independente do mais, a fé, ela nos ajuda a chegar onde, pela realidade humana, nós jamais teríamos forças para chegar. Mas na fé nós conseguimos a chegar. Nós conseguimos a superar os limites humanos. Nós conseguimos olhar amanhã com os olhos da esperança, não como derrotados, desanimados, prostrados, vencidos, mas como protagonistas de um tempo novo. E a fé justamente motivou também os discípulos que foram convidados por Jesus, né, a serem protagonistas de uma realidade nova, a deixarem os barcos, a deixar a mesa de cobrador de impostos, para seguirem Jesus, se colocarem a caminho com Jesus. Eles não tinham a certeza, mas levavam no coração a esperança que a proposta era de um tempo novo. Cada um de nós tem que ter no seu coração também, ou deve ter, né? Essa é um projeto de ser também protagonista de um tempo novo. O pai, quando, né, a mãe, quando acolhe um filho, uma nova vida, o pai tem sonhos para esse filho. O pai se preocupa, mobiliza a família com a mãe, projeta o futuro dessa criança, se envolve, trabalha, né, quer dar um futuro melhor. E tantas outras realidades que tocam a nossa vida. O nono e a nona, o avô e a avó, que estão com 70, 80 anos ou mais, eles também têm sonhos e têm esperança. Eles querem ver a realidade da família, dos netos, dos bisnetos crescendo. Eles querem também ter uma velhice sadia. Eles querem, por exemplo, também em relação ao amanhã, eles têm projeto em relação à vida. Nós, como igreja, nós temos que ser aqueles que ajudam as pessoas, a partir da força da fé, a viverem a vida com a dignidade que ela merece. A vida como filhos e filhas de Deus. Por isso, cada virada de ano, né, temos tantas realidades, jeito de celebrar essa virada, vestindo amarela, vestindo branco, não sei o quê, rendendo graças a Deus, reunindo a família, soltando fogos de artifício, tantas situações. Mas queremos também colocar a vida diante de Deus, né? Eu acho, nesse sentido de gratidão pelo ano percorrido, e pedindo a Deus também que ilumine os nossos passos, dê força, né, de caminharmos os nossos projetos que temos e de vencermos também os desafios e as provações que a vida irá nos apresentar.
para todos nós. Porque sem isso, nós paramos na primeira aprovação, nós desistimos, nós nos acomodamos, nós muitas vezes nos fechamos e deixamos assim que essa luz divina continue iluminando os nossos passos, mesmo os pequenos passos, mesmo aqueles passos que não conseguimos completar, os sonhos que não conseguimos realizar, mas nós não podemos deixar de sonhar. Papa Francisco, esse tempo, usou uma frase que às vezes as pessoas ficaram assim, né? Um jovem que não tem sonho já deixou de viver, né? Já deixou de sonhar com amanhã. E nós não podemos deixar ou impedir que os nossos jovens sonhem, né? Trabalhem, lutem, porque eles serão os protagonistas. São hoje e serão também os protagonistas do futuro. Porque todas as grandes mudanças da sociedade, mesmo na igreja, os grandes protagonistas foram os jovens. Então, que nós tenhamos essa abertura como sociedade, mas também a abertura da fé, deixando que essa luz divina ilumine os nossos passos, ilumine o nosso coração, para sermos homens e mulheres de fé que fazem a diferença no mundo de hoje. Protagonistas de um novo tempo, né? Protagonistas de uma sociedade onde, digamos, a espiritualidade e a fé tem sempre uma marca que nos impulsiona a continuarmos a jornada da vida, mesmo nos momentos de provações mais difíceis. Nós não podemos perder a esperança, porque a fé é um motor muito forte, né, que pode orientar os nossos passos, as nossas ações, na realidade da família, na sociedade, no empreendimento, tudo isso que nos leva a sermos protagonistas, sim, de um mundo novo e do recomeçar mesmo nos momentos mais difíceis. Não marcados pelo desânimo, mas como homens e mulheres que vivem a realidade de dimensão divina aqui hoje, mas que levam no coração a força da luz divina. Essa comunhão entre a realidade terrena e o céu, que nos faz sermos homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade, no hoje e também no amanhã. Por isso é importante. Viva essa realidade da passagem desse ano que está concluindo, um novo ano, mas alimente também no teu coração a força da fé que vai te ajudar a dar todos os passos que você gostaria de dar no ano novo que vamos iniciar. Com coragem, com fé e com esperança. Bom, José, obrigado pela participação, a sua bênção final, a todos que estão assistindo essa nossa conversa, do recomeçar, do refletir e, né, de ser protagonista já na virada do ano, porque todos nós temos o nosso papel aqui na sociedade e temos que seguir a jornada, mesmo diante dos desafios. Obrigado, a sua bênção final e boas festas para o senhor e para toda a equipe aí da Diocese. Eu agradeço a você, Felipe, agradeço a difusora, toda a equipe de difusora que sempre tem aberto as portas para levar também uma mensagem de fé e de esperança para esse povo de Deus a caminho da casa do Pai. Eu quero essa bênção invocar sobre toda a realidade desse povo de Deus, mas de modo especial tendo presente os nossos idosos, os enfermos e seus familiares, os empreendedores da sociedade, os trabalhadores, o mundo dos jovens, né, as nossas crianças, adolescentes, a realidade da família, da sociedade como um todo. Que essa luz divina ilumine os passos de cada um e que essa força de Deus alimente a fé e a esperança no coração de cada um, para que não tenhamos medo da vida e, acima de tudo, de viver essa vida como dom de Deus e sermos protagonistas no tempo e na história de uma realidade que ilumina o que toca a nossa vida, mas a vida de toda a sociedade. Que Deus, nosso Pai, vos abençoe a todos, abençoe as vossas famílias, o vosso trabalho, os vossos projetos, né? E também os vossos sonhos e esperança em relação ao futuro. Que a mão de Deus os sustente e as luzes do Espírito Santo iluminem os vossos passos, com a ternura materna também de Maria e de José, da Sagrada Família de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz e santo Natal a todos e um ano de 2023 com muita luz, muita paz, muita fé e muita esperança. Obrigado, Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, conversando com a Rádio Difusora. Obrigado também ao Felipe Padilha, assessor de comunicação da Diocese,
nesta entrevista especial, em vídeo, em áudio, na programação. Boas festas a todos, saúde e muita fé, sempre na caminhada. A reportagem é de Felipe Machado.